Boa noite, graça e paz, povo de Deus. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Louvamos ao Senhor por mais esta oportunidade de podermos meditar na sua palavra, compartilhar desta palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer. E esperamos que cada um de vocês que estão ouvindo esta palavra nesta noite possam estar abertos a esta verdade, a verdade que liberta. Temos visto tantas coisas acontecendo nesse tempo difícil em que passamos, mas cremos num Deus vivo e presente, que olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele está no controle de todas as coisas. Ele vê tudo, sabe tudo e pode tudo. E nós queremos, nesta noite, meditar na palavra de Deus. Em João capítulo 16, verso 33, a palavra de Jesus diz: tenho-vos dito isto, depois de tantos ensinos aos seus discípulos, que nós vemos no Evangelho de João. Ele disse, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus fala muito a respeito disto. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele estava afirmando que também os seus discípulos, com quem ele estava falando, e hoje somos nós. E ele estava falando a respeito dessas coisas e dizendo que Jesus também passou por muitas situações difíceis, né? E ele disse, eu venci o mundo. E eu pergunto, nós podemos vencer o mundo? Nós estamos vencendo o mundo ou estamos sendo vencidos por ele? No Evangelho de João mesmo, no capítulo 14, verso 30, Jesus disse assim, eis que se aproxima, ele estava conversando com os seus discípulos, e ele disse, eis que se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. E esta deve ser também a nossa confissão. O príncipe deste mundo é Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. E tem atingido tantas vidas que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem esse Jesus que veio do céu para nós. E até muitos frequentadores de igrejas, muitos chamados cristãos, também na hora da situação difícil, não conseguem confiar nesta verdade, para dizer, eu vou vencer. Glória a Deus que tem muitos que fazem isto, que exercitam a sua fé para confessar a sua vitória no Senhor Jesus, porque nós sabemos que Ele tem todo o poder. No capítulo 24, no capítulo 28 de Mateus, no versículo 18, ele diz, todo poder me foi dado no céu e na terra.
Jesus tem todo o poder. E quando ele veio ao mundo, quando ele chegou, ele se apresentou, começando o seu ministério, ele disse, no capítulo 4, verso 17 de Mateus, ele disse, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Jesus veio trazer o reino dos céus para este mundo. E nós temos estudado muito a respeito da palavra de Deus, quando fala a respeito dessa graça, maravilhosa graça que nos alcançou. E nós vemos na palavra de Deus, no capítulo 2, verso 11, que diz, a graça de Deus se manifestou. A graça de Deus se manifestou, capítulo 2, verso 11. De Tito, desculpa. Qual que eu falei? Desculpe. Tito, capítulo 2, verso 11. A palavra diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Jesus é a manifestação dessa graça. Graça é um favor imerecido. E é isto que o Senhor Deus nos oferece. Esse foi o propósito de Deus, trazendo salvação a todos os homens. E nós vemos em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, que a palavra de Deus diz assim, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todas as pessoas venham, todas as pessoas se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E a verdade é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus morreu por toda a humanidade, por todos e para todos. No seu sacrifício na cruz, ele morreu por toda a humanidade, por todos e para todos. E nós vemos em João 3,16, sempre lembramos desta verdade, que é o texto áureo da Bíblia, porque essa é uma mensagem completa. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira inexplicável, a maneira como Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus veio, e ele viveu na terra ensinando os seus discípulos, ensinando o povo, e ele se entregou. Ele veio do céu, trazendo o reino dos céus para nós. E ele se entregou àquela morte terrível, a morte de cruz era a morte de maldição, porque naquele tempo, com certeza, eles se matavam de muitas maneiras, e principalmente com espadas, né? E todo aquele que era nocivo à sociedade, os piores elementos da sociedade, eram crucificados, e eram crucificados expostos
no Calvário, no monte onde era a passagem de todo mundo para expor realmente a pessoa. E Jesus se submeteu a essa morte, morte de maldição. Mas ele não tinha pecado, ele não merecia aquela cruz. Aquela cruz era minha, era sua. Foi por nossa causa que ele se entregou. Quantas vezes ele falou com seus discípulos, ainda não é chegada a minha hora. Mas, quando chegou a sua hora, ele se entregou. E, quando ele morreu ali naquela cruz, ele disse, está consumado. Como se Jesus estivesse dizendo para o Pai, Pai, tudo aquilo que nós planejamos para salvar este mundo, para salvar a Maria, o Dirceu, o Samuel, o Marcelo, a Ruth, o Francisco, glória a Deus. Tudo aquilo que nós planejamos para salvar a todos os homens está consumado. Consumado quer dizer completo. Estava tudo que Deus tinha de fazer por nós. Ele fez através de Jesus naquele sacrifício. Jesus se entregou por nós. E então o caminho foi aberto, o caminho para o céu, o caminho do ser humano de voltar para Deus, porque o pecado separou o homem de Deus. E todos nós recebemos a herança do pecado. E então, todos pecaram, a palavra diz, todos pecaram. E precisam, e destituídos estão da glória de Deus. Mas agora, através de Jesus, todo ser humano tem a oportunidade de voltar para Deus. Porque todos estamos aqui de passagem. Mas quando fecharmos os olhos para este mundo, onde você passará a eternidade? Nós precisamos desta resposta, precisamos desta verdade, precisamos desta certeza. E através da palavra de Deus, que nós cremos que é a verdade, a palavra viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. É esta espada, a palavra de Deus, que penetrou em nós para nos levar a crer nesta verdade e a sermos reconciliados com Deus. Aleluia. Jesus morreu por toda a humanidade. Então, o plano de Deus foi completo através de Jesus na cruz. E então a palavra diz, em Tito aqui que nós lemos, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E depois nós vemos, em seguida, no verso 12, nós podemos ver algo muito bom para nós descobrirmos. Tito 2,12 diz que essa palavra, essa maravilhosa graça que chegou até nós, até o ser humano, diz assim, ensinando-nos o caminho da renúncia. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos
que ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Sóbrio quer dizer simples, modesto, moderado. Justo, nós sabemos o que é a justiça e a injustiça. E piamente, fala de piedade, é compaixão, é misericórdia, é amor. Então, a graça de Deus se manifestou, e agora ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, concupiscências são os desejos da carne, que todo ser humano tem em muitas áreas da sua vida. Renunciando à impiedade. O que é a impiedade? Ímpio, quem é o ímpio? É aquele que não conhece a Deus e não conhece o caminho certo e vive pecando diante de Deus, entregue à destruição, porque é isto que o inimigo faz com as vidas. E então a palavra está dizendo que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. É isso que o Senhor tem para nós. E aí a palavra diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. É isto que nós recebemos, o ensino da palavra de Deus, para vivermos desta maneira. E o Senhor se deu a si mesmo, Jesus se deu a si mesmo por nós, para nos remir, nos tirar de toda, nos comprar de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, nós podemos fazer parte deste povo que recebeu esta palavra e se dispôs a renunciar. Jesus nos deu exemplo de renúncia. Ele renunciou à própria vida por amor a nós. E ele diz em Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho que nos leva a Deus. E então a palavra diz: em 1 João 2, João 2, verso 1 e 2, diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não Jesus Cristo hoje é inimizade contra Deus. Deixa eu achar aqui.
Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tiago 4:4. Diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, nós estamos recebendo esta palavra, esta verdade, do que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós sejamos santos. O que é ser santo? Ser separado para Deus. Quando nós encontramos com Jesus, entregamos nossa vida a Ele, como a palavra diz em João capítulo 1, verso 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quando nós aceitamos, reconhecemos este amor de Deus, este amor tão grande que entregou o seu Filho por nós, e nós começamos a conhecer esta verdade, vemos também o que acontece na verdade. E a palavra diz: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Nós vemos também Tiago, é esse que nós acabamos de ver, né? 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João, capítulo 2, verso 15 e 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, são os desejos da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Então, o Senhor está dizendo nessa palavra: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, Jesus disse: eu venci o mundo. E nós estamos vencendo o mundo ou estamos sendo vencidos por ele? Porque muitas pessoas, esse evangelho da graça, que é tão maravilhoso e nós temos recebido, e nós podemos ver a diferença por aquilo que a palavra nos apresenta, né? Nós podemos ver a diferença e podemos valorizar esta graça que nos libertou e que pode libertar a todo aquele que crê dessas situações em que o inimigo opera para destruir os seres humanos que não conhecem ao Senhor. E então, nós vemos também em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, a palavra diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o vosso entendimento, ao nosso entendimento com respeito às coisas de Deus. No tempo do Velho Testamento, as pessoas ofereciam sacrifício de animais para que fossem perdoados os seus pecados. Hoje, nós não temos mais isso. Nós
nós adoramos a Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Ele se ofereceu como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, e nós cremos nesta verdade. E Ele nos livra, Ele nos dá vitória sobre o pecado. E aí, no verso 2, então é isto que nós entendemos. E no verso 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vemos quando Jesus falou, ensinou aos seus discípulos, que eles pediram para Jesus ensiná-los a orar, e Jesus falou aquela oração tão pequena, mas tão grande, que é conhecida como a oração do Pai Nosso, e é o que ela diz: seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Então, Jesus trouxe este reino. Agora nós não precisamos mais pedir isto, venha o teu reino, porque nós já conhecemos esta verdade e Jesus veio trazer este reino para nós. Mas aí, Jesus ofereceu-se a si mesmo. Depois que Jesus veio, não foi mais necessário oferecer animais, animais em sacrifício pelos pecados ou por qualquer outro motivo, porque Jesus se entregou. Podemos imaginar o sofrimento de Jesus para morrer daquela maneira, por nossa causa, né? Então, nós vemos: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo passa, tudo passa, mas a benignidade do Senhor dura para sempre. E essa benignidade do Senhor que tem nos trazido a esta certeza, a esta confiança. E nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo. Ele disse assim, em Gálatas 6,14, a parte B do versículo, ele disse assim: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, nós sabemos que muitas pessoas que têm ouvido essa mensagem a respeito da graça, eles acham que podem continuar. Eu já recebi a graça, eu estou debaixo da graça, mas posso viver a minha vida como eu quero. Estão olhando para o mundo. Quando Jesus falou, o príncipe deste mundo está chegando, mas nada tem em mim. Nós podemos ver isto em João capítulo 17, quando Jesus estava com os seus discípulos. Capítulo 17, Jesus estava orando ao Pai pelos seus discípulos, que estavam com ele, que andavam com ele por toda parte, vendo as maravilhas, os milagres que ele operava, e a tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que eles viram, né? E aí Jesus aqui está dizendo, João 17, no verso 14 em diante, ele diz assim: dê-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Jesus falou, eu não sou do mundo. Jesus estava aqui, mas ele disse, eu não sou do mundo. E eles também não são, por isso eles estão sendo aborrecidos,
porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Mas aí Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus estava intercedendo pelos seus discípulos, para que eles estivessem atentos a tudo aquilo que eles estavam aprendendo, para que eles pudessem ter vitória com respeito a todas as situações que iriam enfrentar. E Jesus disse assim, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. E se nós, então, estamos voltados para a verdade da palavra de Deus, né? Nos alimentando desta palavra, conhecendo esta verdade, e nós podemos também dizer, como Jesus, né? Também nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E o verso 20, eu fico maravilhada com esta verdade, porque hoje nós somos os discípulos de Jesus. Discípulo quer dizer seguidor. E Jesus disse assim, e não rogo somente por estes, por aqueles que estavam ali com ele naquela hora, né? E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aleluia. Jesus, nós estávamos incluídos nesta oração de Jesus. Ele disse, eu não estou falando, orando só por estes que estão aqui, mas também por todos aqueles que hão de crer em mim. Então, nós estamos incluídos nesta intercessão de Jesus. E ele disse, para que todos sejam um como tu também o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E então, Jesus, ele estava apresentando o reino dos céus. E nós vemos na palavra também algumas coisas que apresentam aquilo que realmente é o que acontece neste mundo com aqueles que não conhecem a Deus. E aqueles que já têm conhecido esta palavra, muitos que já ouviram, creram, foram batizados, às vezes pertencem a alguma denominação, congregam em algum lugar. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, a palavra diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, se não é que já estáis separados. Examinai-vos a vós mesmos. Nós precisamos sempre, irmãos, diante da verdade, da palavra de Deus, que nós temos tido o privilégio de estar sempre ouvindo, buscando, porque temos a palavra nas nossas mãos. Graças a Deus por isto, porque os nossos irmãos no passado não tinham este privilégio de ter a palavra de Deus. E nós temos este privilégio, então podemos conhecer mais desta verdade da palavra de Deus, não é? E então, a palavra estava falando sobre a santificação, que a palavra diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, diante desse exame da palavra de Deus, que cada um de nós devemos fazer para permanecermos, crescermos nesta fé, né? Esta fé que vence o mundo. Mas Jesus também disse para vigiar. Jesus falou em Mateus 26, 41, quando ele estava com os discípulos já naquele momento em que ele seria preso. Mateus 26, 41, ele disse,
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, muitos dão essa desculpa, né? Que a carne é fraca. E nós temos a mente de Cristo. E então nós temos, e a palavra, Jesus nos ensinou através dessa palavra, ele estava falando com os seus discípulos, e nós recebemos esta verdade também: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ser tentado não é pecado, o pecado é ceder à tentação, não é? Então, muitas vezes acontece isso. As pessoas são tentadas, mas elas podem vencer, não é? E é isso que nós temos que fazer, vencer a tentação. Como Jesus estava dizendo, vigiai, para que não entreis em tentação, para que não caiais nesta de fazer aquilo que é errado, aquilo que não vem da minha palavra. E ele diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós não podemos dar desculpa, nós temos que, a nossa carne, a palavra diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nós temos que estar sempre fortalecendo a nossa fé, exercitando a nossa fé na verdade da palavra de Deus, né? Então, e também nós temos um outro texto que fala sobre essa vigilância, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Também que a palavra diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É isso que o inimigo faz. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor. E a palavra nos ensina, nessa palavra, neste versículo, que nós temos que estar, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Em derredor quer dizer em volta também, mas só que mais distante, não é? Então, nós temos que vigiar realmente, para nunca pecar contra Deus. Pecar é ofender a Deus, né? Então, nós temos tudo na palavra de Deus para nós fugirmos de acontecer isto, né? Então, eu já falei essa palavra como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, também, nós vemos, então, o que nós temos que fazer. 1 Pedro 3, 18, antes, crescei na graça pulei aqui. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Nós podemos ver também, ainda, a palavra de Deus em Romanos, capítulo 6.
Romanos capítulo 6. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Olha aí a pergunta, né? Nós já temos a graça, mas a palavra, aqui há uma pergunta. Vamos permanecer no pecado porque estamos debaixo da graça? Para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Cristo nos resgatou. O seu sangue foi derramado para nos perdoar todos os nossos pecados. E aí a palavra diz: não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O verso 6 diz: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O corpo do pecado foi desfeito quando nós aceitamos a nossa inclusão na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Porque a palavra diz também em Efésios 2:6 que Deus nos ressuscitou juntamente com Jesus. Aleluia. O verso aqui em Romanos mesmo, nesse capítulo 6, o verso... Então, o verso 6 diz que o nosso homem velho foi crucificado com Jesus. Qual é o homem velho? A natureza do pecado com a qual nós nascemos. Foi incluída na morte, no corpo de Jesus. E nós ressuscitamos com ele. Fomos ressuscitados pelo Pai. Ressuscitamos com Jesus. O verso 4 diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, nós fomos, através da morte de Jesus, nós fomos incluídos na sua morte. E temos a vitória sobre o pecado. Mas é importante nós conhecermos todas essas advertências da palavra de Deus para não vacilarmos, para estarmos vigilantes diante de todas as coisas que acontecem ao nosso redor, para que o Senhor seja glorificado. No verso 11, ainda do capítulo 6, diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Considerai-vos como mortos para o pecado. Quando vem a tentação, então nós podemos ter vitória sobre o pecado. Eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. Sem Jesus, nós estávamos vivos para o pecado e mortos espiritualmente. Mas agora, com Jesus, nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aí a palavra diz, no verso 22, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aleluia. Libertados do pecado.
Não, aqui não diz libertados dos pecados, porque todo pecado na nossa vida vinha de uma fonte, né? Mas agora essa fonte morreu na nossa inclusão na morte de Cristo. Então, a palavra de Deus, a palavra está dizendo, libertados do pecado. Nós fomos libertos dessa fonte e feitos servos de Deus, para termos o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Esta vida, nós já temos a promessa dela, né, desde agora. E a palavra diz também, no capítulo 8 de Romanos, verso 1, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E a palavra diz no verso 6 e 7 de Romanos, no capítulo 8 ainda, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, no verso 11 ele diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, temos aprendido esta verdade, é relembrado nesta verdade da palavra de Deus, que nos traz o livramento do pecado para vivermos esta vida santa para o Senhor. Santo quer dizer separado. Fomos separados para Deus e podemos viver para a glória de Deus. E eu gostaria ainda, para terminar, Primeira Pedro 3,15. Primeira Pedro 3,15 é uma palavra que o Senhor me deu na minha mocidade. Santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu louvo ao Senhor porque Ele me deu esse privilégio de conhecê-lo bem cedo. E essa palavra foi tremenda para a minha vida, na minha juventude. Santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E a palavra de Deus diz: assim resplandeça, Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor, por este momento precioso que tu nos tens dado nesta noite, de podermos compartilhar da tua palavra, Senhor.
Te louvamos, ó Deus, pelas vidas que têm ouvido esta palavra. A tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Que esta palavra possa penetrar, Senhor, nos corações, para despertar, Senhor, aqueles que estiverem ouvindo, para que possam, Senhor, examinar as suas vidas diante desta verdade da tua palavra, ó Deus, para viverem esta vitória, para não sermos vencidos, mas podemos vencer todos os ataques do poder das trevas, porque maior é aquele que habita em nós. Nós te louvamos, ó Deus, por todas as vidas que têm ouvido a tua palavra, que já têm recebido, que têm esta certeza, Senhor, de ter recebido a vida eterna, porque a tua promessa é verdadeira, Senhor. E se houver alguém, Senhor, que ainda não te conheceu como Senhor e Salvador da sua vida, que possa, Senhor, que esta semente viva da tua palavra possa penetrar, Senhor, possa cair em boa terra, Senhor, para que cada vida, ó Deus, possa se voltar para ti, reconhecendo esta tão grande salvação e recebendo a promessa da vida eterna, para a glória do teu nome, Senhor. E nós te pedimos também, Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Se há alguém, Senhor, que está nos ouvindo, que está necessitando, Senhor, de livramento nesta hora, seja qual for o motivo, Senhor, nós cremos no poder do Senhor Jesus, que nós conhecemos através desta palavra, e nós rejeitamos toda a obra do inferno e declaramos a vitória do Senhor Jesus sobre cada vida que estiver necessitando nesta hora. Nós cremos no teu poder e te louvamos, Senhor, por este poder que nos alcançou. Louvado seja o teu nome. Te exaltamos, te glorificamos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.